E a entrevista do ex-presidente Lula à revista norte-americana Time revela pensamentos e planos do petista sobre o Brasil. Vamos acionar mais uma vez a repórter Paola Cuenca, diretamente da capital federal. Paola, quais os destaques dessa polêmica entrevista, hein? Olha, um destaque que a gente já pode dar quando o ex-presidente Lula foi questionado a respeito de como ele agiria caso se tornasse presidente da República de novo, principalmente na questão econômica. A jornalista que faz essa entrevista chega a dizer que existem diversas encarnações de Lula quando se trata de economia. E ele diz que, na verdade, não existe nenhum tipo de mistério. Política econômica ele só vai discutir depois que ele ganhar as eleições ou então passar por esse processo. Mas, de toda forma, ele diz que se as pessoas quiserem saber como vai ser a economia sob o comando dele, basta ver o que ele fez enquanto estava como presidente da República entre 2003 e 2010. O ex-presidente fala: a gente não discute política econômica antes de ganhar as eleições. Primeiro, você precisa saber ganhar. Você precisa ganhar para depois saber com quem você vai compor e o que você vai fazer. Além disso, a própria jornalista que assina essa entrevista chega a dizer, antes mesmo de colocar ali a transcrição de perguntas e respostas, que o ex-presidente Lula deixou a presidência da República em 2010 com 83% de aprovação da população brasileira. Ela também lembra o fato de que Lula ficou cerca de 600 dias preso, mas que as acusações foram anuladas porque o juiz responsável por essas condenações foi considerado parcial. A revista não chega a mencionar o nome de Sérgio Moro, mas fala sobre essa parcialidade que a gente sabe que é do ex-juiz federal Sérgio Moro. Além disso, o ex-presidente Lula, ele fala sobre a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia. E daí a gente tem um grande destaque, porque na visão de Lula, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é responsável por essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele chega a dizer o seguinte: às vezes eu fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentos. Ele quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. Lula também critica os Estados Unidos e a União Europeia por conta dessa situação de conflito armado. Ele diz que não é só o Putin que é culpado, se referindo então a Vladimir Putin, presidente da Rússia. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão na Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito: a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Não tentaram, de acordo com o ex-presidente Lula. Além disso, ele também fala sobre a ONU, a Organização das Nações Unidas, e diz que é necessário fazer uma reconstrução de toda a ONU, porque atualmente os países não respeitam a ONU e tomam decisões sem levar em consideração o que fica definido ali na Organização das Nações Unidas. Perfeito. Paola Cuenca destacando a entrevista concedida pelo ex-presidente Lula à revista norte-americana Time. Vamos chamar agora o Roberto Mota para comentar esse assunto. Mota, o ex-presidente Lula afirmou que entende que foi um erro do Putin invadir a Ucrânia, falando sobre a guerra, salientou que Zelensky poderia ter agido diferente para conter esse conflito e, além de outras declarações polêmicas, né, ele também comentou vários assuntos. Essa capa aí, na sua opinião, mostra um prestígio de Lula adquirido lá fora? Ele vai usar isso também nas suas campanhas agora? A revista Time é a mesma que já colocou na sua capa figuras como, por exemplo, Stalin. Stalin figurou 2 vezes na capa da Time, em 1939 e 1942. A Time escreveu: presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação. Eu, no meu Twitter, sugeri à Time que deveria ter escrito o seguinte: ex-presidente condenado por corrupção sai da prisão ameaçando destruir o Brasil. Essa ofensiva internacional da campanha de Lula, né, é o resultado de uma bem planejada e provavelmente bem financiada campanha de marketing. Olha a roupa e a pose do Lula na capa da Time. É o Lula fantasiado de conservador. Ele deveria estar de camiseta, de boné vermelhos e com aquele olhar de ódio que ele sempre demonstra nas suas aparições públicas. É importante lembrar que dessa mesma estratégia fez parte o tal relatório do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que todo mundo confunde com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que é um órgão oficial, porque o comitê é, na verdade, um grupo independente de 18 especialistas
ligados ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, que hoje é presidido pela ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Esse relatório é um documento de 2 páginas, cheio de erros factuais, superficial, escrito por um advogado da Guiana que não tem nenhum conhecimento da legislação brasileira. Ele não tem absolutamente nenhum valor jurídico, legal ou moral, mas é uma excelente peça de marketing. É disso que se trata essa reportagem da Time. Agora, Diogo Schelp, eu gostaria de escutá-lo. 3 itens eu relacionei aqui. O que ele disse, ou melhor, o que ele não falou sobre o projeto de política econômica dele, também a fala sobre Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Mas também tem uma outra informação que eu gostaria que você destacasse, porque ele disse que o presidente do Brasil, da República, Jair Bolsonaro, estimula o ódio e o preconceito. Qual a sua avaliação, Schelp? Olha, Daniel, de fato, o ex-presidente Lula, por exemplo, quando se recusa a falar de economia, ele transparece 2 coisas, ou uma ou outra. Basicamente, ou ele não sabe o que dizer sobre política econômica, ou não sabe qual é o plano que teria, que a sua campanha, que seus coordenadores de campanha estão programando, ou a sua pré-campanha realmente não tem nenhum plano econômico. É um absurdo imaginar que alguém possa querer ser novamente presidente do país sem apresentar aos eleitores qual vai ser a solução ou as soluções que ele vai apresentar para os problemas econômicos que o país enfrenta, que não são poucos: inflação em alta, desemprego alto, o custo de combustível muito elevado, inviabilizando muitas atividades econômicas, atratividade, né, de investimentos. Tudo isso precisa ser discutido e a população, os eleitores, precisam saber o que o pré-candidato tem a apresentar sobre isso. Ele dizer que isso só vai ser apresentado depois das eleições é, de fato, um grande absurdo. Sobre o que ele falou sobre Zelensky, é outro grande absurdo, mas isso já está precificado. O Lula, quando era presidente, ele tinha um discurso mais radical que agradava principalmente a sua base ideológica no campo da política externa, porque era o campo em que ele podia agir mais livremente, sem repercussões. Ele tinha adotado uma política econômica ortodoxa no seu primeiro mandato, isso desagradava a sua base de esquerda mais radical, e então ele compensava com aproximação com líderes de esquerda radicais lá de fora, Venezuela, Cuba e assim por diante. Em relação ao terceiro ponto, Daniel... De Jair Bolsonaro, que ele disse que o presidente da República estimula o ódio e o preconceito. Parece uma descrição dele próprio, né? A gente vê justamente essa polarização, um lado acusando o outro da mesma coisa. De fato, há um discurso muito agressivo por parte do campo do Bolsonaro, assim como há do lado da esquerda, representada por Lula.